Primeiramente, boa noite. Se você é curioso, como eu sou, pela medicina, você já deve ter se perguntado como funciona um transplante de medula óssea. Bom, vem comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre esse tratamento para você. Bom, o transplante de medula óssea ele é indicado para tratamento de doenças oncohematológicas. Então, dentro dessas doenças, a gente pode incluir a leucemia, os linfomas, os mielomas, a gente pode incluir também as talassemias, algumas doenças congênitas, como por exemplo a anemia aplásica, a anemia falciforme. E todas essas doenças, elas podem ser subdivididas em duas categorias, duas situações. A primeira situação é aquela em que a gente precisa substituir o sistema hematopoético desse paciente, que é uma das funções da medula óssea. E aí a gente vai incluir as anemias, a anemia falciforme e a anemia aplásica. A outra situação é aquela em que a gente precisa substituir o sistema imunológico desse paciente, que também é uma das funções da medula óssea. E aí a gente pode incluir os linfomas e os mielomas nessa classificação. Bom, então resumindo, o transplante de medula óssea ele é basicamente a substituição da medula óssea doente desse paciente por células hematopoéticas progenitoras saudáveis. E aí elas vão colonizar a medula óssea desse paciente doente, reestabelecendo o sistema hematopoético e o sistema imunológico desse paciente que antes era doente. E não se esqueça, o transplante de medula óssea, geralmente, ele está associado com outros tratamentos, como por exemplo a quimioterapia. Bom, e quais são os tipos de transplante de medula óssea que a gente tem? O primeiro tipo é o autógeno. No transplante de medula óssea autógena, a gente vai utilizar as células progenitoras hematopoéticas saudáveis do próprio paciente, de uma medula óssea saudável que ele vai ter ainda. Bom, mas esse tipo de transplante autógeno, ele não pode ser muito bem denominado transplante, né? Porque para ser transplante, a gente tem que ter um doador e um receptor. E nesse caso, o doador e o receptor são a mesma pessoa. Então a gente pode chamar o transplante autógeno de um tratamento quimioterápico em que a gente tem o resgate de células-tronco. É como se a gente fizesse um backup desse paciente, resetasse ele e colocasse um backup agora saudável. O outro tipo de transplante que a gente tem é o transplante alogênico. No transplante alogênico, sim, a gente pode denominar transplante, porque nele a gente vai precisar de um receptor que seja uma outra pessoa, não seja o paciente. Bom, e dentro dos transplantes alogênicos, a gente vai ter alguns subtipos de transplantes. O primeiro é o transplante aloidêntico. Nele, 100% dos genes são compatíveis com o gene do receptor. O outro tipo de transplante que a gente tem é o transplante haploidêntico. Nele, 50% dos genes HLA, que a gente vai falar mais para frente, eles vão ser idênticos entre o receptor e o doador. Um outro tipo de transplante que a gente tem dentro dos halogênicos é o transplante singênico. Nele, a gente vai utilizar como doador um irmão univitelino desse receptor. E aí, a gente vai ter também 100% dos genes compatíveis. Além dos transplantes em que a gente utiliza a medula óssea, a gente pode usar também o sangue circulante de alguns doadores. Nele, a gente vai tirar esse sangue circulante e vai filtrar ele por um processo chamado eferese. Além do sangue circulante, a gente pode utilizar o sangue do cordão umbilical e o sangue da placenta. O primeiro caso, em que a gente utiliza o sangue circulante desse doador, ele já vem sendo estudado de uma forma mais ampla e a gente vem utilizando ele de forma mais frequente.
Já o segundo caso, em que a gente utiliza o sangue do cordão umbilical ou o sangue da placenta, ele vem apresentando algumas limitações. Por quê? Porque a gente não consegue extrair uma quantidade suficiente de células progenitoras hematopoéticas. Dessa forma, a enxertia no paciente doente acaba sendo mais lenta e o prognóstico pior. Bom, e como é feito então essa análise de compatibilidade entre o doador e o receptor? Vamos ver? Bom, inicialmente, lá nos anos 50, os transplantes de medula óssea eles não eram realizados fazendo uma análise de histocompatibilidade entre o doador e o receptor. Então, geralmente, esses transplantes não davam certo e o paciente vinha a óbito. Porém, em 1959, um estudioso chamado Donald Thomas, ele fez o primeiro transplante de medula óssea que deu certo. Ele foi realizado entre duas irmãs gêmeas univitelinas e isso concedeu a ele o Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Depois disso, um francês ele fez um estudo e ele descobriu os genes HLA. Depois desse transplante de medula óssea que deu certo, um francês ele fez alguns estudos e ele descobriu esse gene aqui, o gene HLA. Esse gene de histocompatibilidade leucocitária humana, ele descobriu que a gente tem 6 tipos de gene: o HLA-A, HLA-B e o HLA-C. E mais outros 3, o HLA-DP, o HLA-DQ e o HLA-DR. São 6 genes situados no cromossomo 6. Então, a gente tem 2 cromossomos 6, então a gente tem 12 desses tipos de gene, 6 do pai e 6 da mãe. Portanto, quando a gente inicia o processo de análise de histocompatibilidade entre o doador e o receptor, a gente começa analisando 3 tipos de gene: o gene A, HLA-A e HLA-B de classe 1 e o gene HLA-DR de classe 2. Dessa forma, a gente vai primeiro fazer uma análise familiar, principalmente nos irmãos desse paciente, para ver se a gente consegue uma histocompatibilidade de 100%. Caso contrário, a gente vai lançar mão do banco de dados de doadores. E quando a gente acha esses 3 genes compatíveis, a gente diz que a gente tem uma compatibilidade de 6 em 6. Porém, apenas de 25 a 30% dos pacientes possuem parentesco com HLA idêntico. Dessa forma, a gente está cada vez mais lançando mão dos doadores, das plataformas em que os doadores são cadastrados e aí com mais facilidade a gente acha esse HLA idêntico. E falando um pouquinho desses bancos de dados, no Brasil a gente tem o REDOME. O REDOME é o registro de doadores voluntários de medula óssea. Ele abrange cerca de 1,6 milhões de doadores que estão registrados. Esse é o REDOME. A gente tem também o REREME. O REREME é o registro de receptores de medula óssea. E o interessante é que não se distingue do SUS, da saúde pública, e da saúde privada. Tanto a saúde pública quanto a privada vão se utilizar do mesmo banco de dados. Inclusive, a gente pode até mesmo utilizar bancos de dados internacionais pelo SUS, se a gente tiver um caso muito grave. Então, a partir do momento que a gente tem já o doador e o receptor, como a gente vai fazer para coletar essa medula óssea? Bom, o procedimento de doar a medula óssea, ele é realizado em centro cirúrgico, o doador ele é anestesiado e fica nessa posição, em decúbito lateral. O procedimento demora em cerca de 2 horas. O médico ele vai funcionar múltiplas vezes
a crista ilíaca posterior desse paciente, extraindo então o conteúdo da medula óssea em que ele possui as células progenitoras hematopoéticas. E não precisa ter nenhum medo, viu? O doador ele não vai ter completamente nenhum comprometimento da sua saúde ao fazer a doação da medula óssea. Bom, então como é que vai ser que esse receptor ele vai receber essas células progenitoras hematopoéticas? Bom, primeiramente é necessário que a gente garanta um ambiente favorável para que as células novas, saudáveis, se estabeleçam na medula óssea e tenham uma vantagem proliferativa maior do que as células da medula óssea doente desse paciente. Caso contrário, o enxerto não ia funcionar e o transplante seria inútil, porque a doença do próprio paciente iria destruir as células saudáveis que foram transplantadas nele. Portanto, esse paciente ele é submetido a um tratamento chamado regime de condicionamento, em que a gente promove uma imunossupressão desse receptor para prevenir que essas células de enxerto sejam rejeitadas. Bom, e como que funciona esse regime de condicionamento? Geralmente, ele é uma associação entre diversas terapias. Primeiro, a quimioterapia. Dentro desses medicamentos quimioterápicos que a gente utiliza, a gente pode usar, por exemplo, alguns tipos de agentes alquilantes, como por exemplo, a ciclofosfamida, o busulfan, o melphalan e a tiotepa. Além dos quimioterápicos, a gente pode associar também com alguns imunoterápicos, como as imunoglobulinas antilinfocitárias e anticorpos monoclonais. E geralmente também esse regime de condicionamento ele está associado aos quimioterápicos, aos imunoterápicos e também à radioterapia. Bom, e aí, sobre esse regime de condicionamento, esse paciente tem o seu sistema imune suprimido e então ele recebe de forma intravenosa, essas células progenitoras hematopoéticas que, pela circulação sanguínea, elas vão se alojar na medula óssea desse paciente e vão começar ali a se proliferar, formando então uma medula óssea agora saudável. E aí, você gostou desse papo que a gente teve sobre transplante de medula óssea e esse tratamento oncohematológico? Então, continua lendo os conteúdos que a gente tem nesse site, que a gente produziu um conteúdo legal sobre os tratamentos oncológicos. Obrigado!